Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Como prometido, eu trouxe aqui pra vocês a receita do bolo de abacaxi com coco, que é o favorito da minha mãe, que eu fiz pro Dia das Mães. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Bom, gente, para começar a receita, eu sempre indico a vocês que unte a sua forma com margarina e farinha, com farinha de trigo. Essas são as partes mais chatas que eu acho na hora de preparar um bolo, então é o que eu faço primeiro, tá? E deixe o seu forno pré-aquecendo enquanto você bate a massa do bolo, que é bem rapidinho. Então, vamos começar colocando 2 ovos e vamos bater bem. Eu ia bater na batedeira, gente, mas eu tive um problema, então eu passei pro liquidificador. E é pra bater lá. Não gosto muito de utilizar o liquidificador, mas foi o jeito. Aí a gente vai colocar 1 xícara de açúcar aos poucos. Bota um pouquinho, bate e passa o resto do açúcar, tá? Porque eu fui pro liquidificador e não bati na mão. Porque eu acho que no liquidificador vai ser melhor para bater o açúcar e os ovos. Aí o resto depois a gente passa para bater na mão. Agora nós vamos adicionar meia xícara de óleo e colocar também no liquidificador, mas aí não precisa demorar muito, tá bom? Só para dar uma misturada. E em seguida a gente vai passar para tigela e com 1 xícara de água morna, tá? A gente não pode ser fervendo, a gente vai colocar um pouquinho e adicionar 2 xícaras de trigo. E nós iremos peneirar, certo? A gente põe 1 xícara de trigo, peneira e depois a gente mexe já com uma colher de pau e mexe bem, minha gente. Pegando todas as partes ao redor, certo? E nisso a gente vai alternando entre o trigo e a água morna. E isso vai ser até acabar, tanto trigo e água morna. Não tem segredo. Agora vamos adicionar 1 colher de chá de baunilha e mexer bem. E em seguida vamos colocar 1 colher de fermento em pó químico para bolos. Vocês sabem que essa tampinha equivale a 1 colher cheia. Então a gente vai colocar e só dar uma misturadinha, não precisa demorar muito. Vocês podem ver que a massa aí ficou bem consistente. É só colocar na forma e levar para o forno. Aqui em casa, o meu forno leva 1 hora para o bolo ficar pronto. Mas se o seu forno for bom, vocês podem colocar no mínimo, minha gente, uns 50 minutos, certo? Até que você faça o teste do palito e saia limpo. Para o recheio, eu descasquei, né, um abacaxi e vou levar na panela e colocar 1 xícara de açúcar para deixar ele caramelizar. Só dá uma misturada e em seguida você tampa o abacaxi e quando ele começar já a ferver bastante, soltar essa água, você destampa, mexe e deixa ele por si só no fogo até ele caramelizar e chegar neste ponto. Em seguida, vocês vão tirar só o abacaxi, deixar a calda na panela. Tira o abacaxi e reserva num prato, deixa só a calda na panela e adiciona aí, ó, 1 caixa de leite condensado, 1 colher de margarina e meia caixinha de creme de leite. E vamos mexer bem até chegar no ponto necessário para o recheio. O ponto que eu deixei foi quando ele estava começando a querer engrossar, tá vendo? Fazendo essas borbulhas. Aí eu adicionei o abacaxi. Esse recheio eu não deixo muito duro porque vai pedaços da fruta, fica melhor até para poder rechear. Então ainda com o fogo ligado, coloquei o abacaxi, fico mexendo. Quando ele chegou nessa consistência que vocês estão vendo, já está pronto. Aí eu vou reservar o recheio numa vasilha plástica e por cima eu vou colocar um plásticozinho, um papel filme, né, que vocês tiverem aí em casa, em contato com o recheio para não criar película. Agora a gente vai fazer o recheio de coco. Em uma panela vamos adicionar 1 caixa de leite condensado. Vamos colocar também 1 colher de margarina e a outra metade da caixinha de creme de leite que eu tinha utilizado para o recheio do abacaxi. E um pacote de 50 gramas
de coco ralado. Vocês podem utilizar da sua preferência, tá? Adoçado ou sem açúcar, se você quiser aí, né, diminuir. Mas com esse aí também fica perfeito. E agora é só mexer bem. E como eu disse pra vocês, como é um recheio de bolo, eu não vou deixar em ponto de brigadeiro, nem que ele fique duro, porque assim não fica legal, nem interessante na hora de rechear o bolo. Quando ele chegar assim, nessa consistência, de ele ficar meio durinho, já fazer aqueles barulhinhos no fundo da panela de que tá querendo soltar, tá pronto. Reserva no plástico, reserva na vasilha, coloca um plástico por cima e deixa lá. Com a caixa do leite condensado das duas, eu coloquei água, vocês podem ver que sobrou, misturei e fiz a calda pro bolo. Essa é a calda perfeita, tá? Água com leite condensado. E aí ficou pronto os nossos dois recheios do bolo e a calda. E agora a gente só vai mexer nesse recheio quando ele estiver completamente frio, tanto o recheio como o bolo, tá? Você não pode partir o bolo enquanto ele estiver quente, porque ele vai partir e não vai dar certo. Lembre-se que é interessante você só fazer o bolo recheado um dia antes. E aí, com a massa do bolo, eu vou medir, tá? Com um dedo ou 2 dedos, e vou cortando a quantidade de fatias que eu quero no meu bolo. E agora, da mesma forma que meu bolo assou, eu coloco o plástico e coloco um disco no meu bolo. Vou molhar com aquela caldinha que eu já ensinei a vocês a fazerem e molho bem o bolo. Caso vocês não queiram essa calda, vocês podem fazer também com água e açúcar, que também fica legal, mas eu prefiro com leite condensado. Aí a primeira camada de recheio que eu vou colocar é o de abacaxi. Recheia bem, tá? Bolo recheado não presta com pouco recheio não, minha gente. Capricha nesse negócio. E agora eu vou colocar outra camada de bolo, molhar também e adicionar o recheio de coco. E nisso eu vou alternando entre os sabores até acabar todos os discos do meu bolo. Eu percebi que o recheio que eu fiz, minha gente, foi muito, mas também foi porque, como era Dia das Mães, o recheio também serviu pro bolo da minha avó. Nesse tamanho de bolo que eu fiz, eu acredito que apenas uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite dividindo ficava perfeito. Quando eu rechear todos os meus discos, por último, eu molho bastante o meu bolo, fecho o saquinho e levo para a geladeira de um dia para o outro, tá? O bolo não vai ficar seco, porque foi feito com óleo e eu molhei bastante. No outro dia, é só você, olha, desenformar o bolo. Vocês podem ver que ele ficou bem recheado. Umas partes parecem mais grossas porque tem um pedaço de abacaxi. E agora eu vou cobrir ele com chantilly. A receita desse chantilly, gente, está no canal da minha mãe. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem como ter um chantilly estabilizado. E aí não tem segredo. Eu passei o chantilly no meu bolo, peguei uma espátula que minha mãe inventou aqui em casa, que a gente não tinha, tá? E fui arrodeando o meu bolo até que ele ficasse do jeitinho que eu queria, tá? Assim, perfeito. Eu não tô explicando muito bem a parte da cobertura, porque esse vídeo em si eu tô ensinando apenas como se faz o bolo em si, tá? De abacaxi com coco. Então eu peguei um pincel e fui rodeando, não tenho bailarina, como vocês podem ver. Fui rodeando o bolo pra fazer esses detalhezinhos assim de onda. E para dar uma cor, né, eu peguei um pouco de corante alimentício, coloquei no meu chantilly, mexi bem, coloquei no bico de confeiteiro para tentar fazer uns detalhes. E para dar um brilho maior no bolo, eu peguei uma bombinha dessas de confeiteiro, coloquei apenas um pouquinho de álcool alimentício e medi. E depois eu coloquei no bolo, ou coloquei no álcool, tá, minha gente? Um pouquinho desse brilho aí, desse pozinho pra brilho de bolo. Misturei e borrifei no bolo todinho, até ficar do jeito que eu queria. Bom, gente, e assim ficou o bolo. Eu achei que ficou uma gracinha. Eu tô tentando melhorar aos poucos, tá? A minha prática de confeitar.
E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a gente partindo o bolo. Ele realmente ficou uma delícia, não ficou seco, porque como eu disse a vocês, ele foi feito com óleo e eu molhei bastante. Foi na geladeira de um dia pro outro, então ele fica no ponto certo. Eu tirei uma foto com flash pra ver se dava pra vocês verem a divisão dos recheios. Se vocês fizerem essa receita na casa de vocês, comenta aqui embaixo o que você achou, se achou gostoso e se a receita deu certo. Bom, gente, e foi esse o vídeo de hoje. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!